O Equilíbrio do Universo. Apresentação: André Dias. Entrevista: As 9 técnicas de ascensão. Devas de Suede, você tem um livro publicado em 2020 que faz parte de uma série de 4 livros das 9 técnicas de ascensão. Como funciona essas técnicas de ascensão dos seus livros? As técnicas contidas neles basicamente são uma diminuição da ingestão de alimentos densos, passando para alimentos sutis, até o corpo deixar a dependência de requerer matérias externas, como energias, para se suster. Mas, para que haja um melhor aproveitamento dessas técnicas, se faz necessário habitar em um ambiente condizente com essa nova forma de viver. Essa ascensão é apenas para estacionar em um estágio intermediário da matéria densa, ficando ainda na 3D, mas em um estágio que tem o chamado de 3D média, onde o praticante estenderá sua vida para poder participar dos eventos relacionados à transição planetária. Por que só alguns ascenderão ou ascensionarão com essas técnicas de ascensão? Quando falo sobre as primeiras experiências do princípio inteligente no livro A Origem de Tudo 1 de 2020, no texto de título A Formação do Gerente e o Conjunto, digo que um adquiriu primeiro uma função, e esses começaram a se agruparem formando conjuntos. Um, por pura sorte, acabou ficando no meio dos demais, recebendo assim deles mais funções do que todos. Por isso evoluiu mais rápido e ficou sendo o gerente daquele conjunto, por ter mais funções. Isso nos remete a filosofar que existe um tempo para tudo debaixo do sol. Tudo acontece por etapas, pois um ser consegue primeiro funções que o habilita a aceitar certas ideias, que para outros se fazem muito complexas, por terem ausência de funções que os habilite a entender e a aceitá-las. Nesse caso, existem grupos que irão participar de certos eventos e, como sabem, para se participar de qualquer atividade, o mais correto, pense, é toda pessoa primeiro aprender o ofício para depois executar tal atividade. Evidentemente que em toda atividade desenvolvida existem várias áreas de atuação que se faz necessário alguns atuarem primeiro e ainda tem treinamentos distintos, tudo de acordo com suas atuações. Assim como numa cidade existe o corpo de bombeiro, a polícia militar, a polícia civil, o serviço de saúde, a defesa civil, as fazendas, os comércios. Todos atuam em suas áreas e têm seus distintos aprendizados para atuarem nas áreas de produtos e serviços para a sustentabilidade de uma mesma comunidade. Longe de ser porque são melhores, mas porque existem distintas áreas de atuação e como as leis da matéria base prevêem uma ajuda mútua, cada um ajuda o outro no que tem. De acordo com o que você mesmo ensina nas leis da matéria base, todos têm que reparar o uso que fez da matéria para evoluir, porque essas técnicas de ascensão privilegia o praticante de poder deixar de reparar laços kármicos. Na realidade, há uma parada ou uma diminuição nesse processo. Mas o que digo é que os atos dos praticantes, como sua nova postura e suas tarefas de ajuda aos menos favorecidos, serão contados como reparações, porque as alianças de benefícios mútuos, que são os acordos, os pactos, parcerias e tréguas, feitas com os seres extrafísicos da Terra, serão trocadas por outras, continuando a trazer benefícios e compromissos aos dois.
Porém, essas alianças serão renovadas para que apenas auxilie os praticantes na utilização das técnicas em sua missão. No caso dos requerentes, que solicitam reparação a estes, haverá uma técnica onde o praticante conversará com o requerente para que deixe de lado seu requerimento, convencendo-o que é melhor para os dois deixar de lado a cobrança. Pedirá a ele perdão e aceitará o mesmo dele, fazendo assim as pazes com quem está o cobrando. Contudo, todos, isentos de exceção, um dia serão requeridos a repararem com o outro o uso que fez dele para evoluir. Mas durante sua nova conduta, as reparações estarão acontecendo naturalmente, porém de forma branda. Então essas pessoas que ascensionarem primeiro são escolhidos, melhores, perfeitos, santos, predestinados, preferidos de Deus, de Jesus, ou são mais evoluídos que os demais? Nada disso. Essas condições que possuem é porque se voluntariaram para tal evento, passaram por muitas situações para adquirirem méritos que os habilitassem e já conseguiram as funções de entender e aceitar essas ideias para agora poder executá-las. Isso porque fizeram isso há muito tempo, fizeram primeiro do que esses. Você fala sobre funções. O que são elas? Funções são capacidades que se manifestam como habilidades, conhecimentos e como energias adquiridas por todos para executarem certas atividades. Elas servem também para que o ser possa ter condições de entender, aceitar e de executarem suas missões. Por exemplo, a fé, a crença que também é em um Deus, é uma função que todos os seres da superfície da Terra possuem por ter sido adicionada a seu DNA Anunnaki. No caso do ser em despertar espiritual, faz com que ele entenda e aceite sua condição de missionário advindo, na maioria das vezes, da quinta dimensão. Só depois de adquirir certas funções básicas é que o indivíduo percebe que é hora de primeiro entender a ideia, depois aceitá-la e, por fim, executá-la com neutralidade. Mas só pode entender e aceitar tal ideia quem as experienciou anteriormente ou ter uma experiência impactante naquele momento que o fará entender a ideia. Sendo assim, tal função está dentro da pessoa, dentro do seu eu superior. Tal experiência que, na busca pelo conhecimento, encontra, pelos exemplos dos mestres que vieram antes dele, o equilíbrio. Recebe uma chave, relembra de onde veio, de quem é e para onde vai. Quem são esses missionários da quinta dimensão? São seres que vêm à Terra para promover um adiantamento nos seres. Um exemplo são os voluntários da luz do projeto Ecovilotopia. Estes, em sua maioria, são da quinta dimensão, ajudarem em outros eventos onde outros eram os responsáveis. Agora eles são os responsáveis por esse evento da vinda de Sananda, e os outros são como um suporte para que estes sejam bem-sucedidos. Como missionário, só existem os seres de fora que vieram de outros planetas? São dois os tipos de seres na superfície da Terra, o que vem de outros planetas e os originais daqui. Eles têm vários tipos de missões distintas, tanto um como o outro podem despertar. Isso depende de suas experiências, pois se faz necessário adquirir tais funções que os habilite a aceitar, a entender e aceitar as ideias e depois executá-las. São só os voluntários da luz do projeto Ecovilotopia que entenderão, ascenderão por essas técnicas? Basicamente sim, mas existem outros de outros grupos que conseguirão.
Isso por causa das alianças de benefícios mútuos firmadas pelos seus eu superiores ou por seus mentores. E por falar em grupos, de quantos grupos estamos falando? Existem 9 grupos dos que fazem parte desse projeto, embora existam outros que vêm aqui com outros interesses. Eles funcionam como um corpo, contendo todas as 9 funções, que chamo de instâncias organais, que se dividem em 3 grupos principais. Dentre eles estão os administradores, os conciliadores e os receptores. A relação completa está descrita no livro O Equilíbrio da Singularidade 1, de 2020, no texto de título Palavras de Sananda. Além destes, sei que tem os Anunnaki, seus assessores. Tem mais alguns? Bom, os Anunnakis têm suas várias vertentes, pois, como deixaram de retornar a seu planeta e ficaram aqui, por viverem em distintos ambientes com gravidades, pressões atmosféricas, composições de ar e atmosferas distintas, as formas de seus descendentes foram ficando distintas dos originais e ainda fizeram uma grande quantidade de experimentos com símios, criando os trabalhadores espaciais, que se conhece como os Greys reptilianos ou os homens-formigas. Existem os que vêm aqui e são permitidos pelo clã Anunnaki, que agora administra a entrada e saída da Terra. Dentre estes estão os mercenários, os voluntários, os trabalhadores, os compungidos. A relação completa e suas intenções está descrita no livro O Equilíbrio da Singularidade 1, de 2020. Então os Anunnaki é que controlam a Terra, mas dizem que Jesus é o governador da Terra e que os Astar-Sheran ou Astar-Sheran é que controlam a entrada de, como afirmam alguns, cerca de 50 linhagens alienígenas. Os Anunnaki controlam a terceira dimensão, já os Astar-Sheran administram a entrada dos seres extrafísicos na quarta dimensão e da quinta dimensão. Jesus ou Sananda é o responsável por esse e por outros planetas do Sistema Solar, que são uma terraformação especial de todo o universo. Jesus ou Sananda está como responsável da quinta dimensão para baixo de todo o universo, deste lado do hemisfério material. O projeto Terra é tão especial que ele mesmo veio participar mais diretamente. Mas existem muitos outros planetas que possuem outros como responsáveis. Esse tipo de informação é muito extensa para se explicar em poucas linhas. Estarei explicando melhor em um livro futuro, que será disponibilizado em 2023. Voltando ao assunto dessa pergunta, digo que, como eles são dos seres do equilíbrio, eles possuem pensamentos nobres, em nada interferem no jogo de interesses. Isso fazem os seres densos que competem entre si. Quais os benefícios dessas técnicas? Se notar nesse primeiro livro de 2020, ele possui muitas técnicas, como uma delas possui um ou mais benefícios. Falar de todos alongaria muito essa entrevista, e se eu falasse, para que alguém baixaria o livro? Todos os meus livros em PDF são totalmente gratuitos, disponibilizados no site O Equilíbrio do Universo, e o link para acessar o site pode ser encontrado no meu perfil no Facebook, e nele também tem uma página de mesmo nome do site. Porém, digo que basicamente os benefícios são para o corpo e para a mente, gerando um equilíbrio entre eles e com a natureza e com o universo. Esse primeiro livro tem como título A Ascensão 1, A Longa Vida, que é uma referência ao mencionado pelos seres do planeta Vulcano na série de TV e filmes de Star Trek, Jornada nas Estrelas, da Warner Bros.,
de Gene Roddenberry, onde um dos personagens de nome Spock dizia: vida longa e próspera. Fascinante essa referência, pois os vulcanos dessa série viviam muitos anos, muito mais que os humanos. Acredito então que haverá uma melhora significativa na vida dos praticantes? Essa é a ideia. Embora poucos nesta atual vida dos voluntários da luz desse projeto conseguirão ascender, pois adquiriram laços familiares e possuem compromissos, responsabilidades de cuidar deles. Alguns até conseguirão entrar na Ecovila depois de certa idade. No entanto, por mais que alguns deixem seus corpos físicos, ao retornarem, nascerão daqueles que estarão vivendo dentro das ecovilas no futuro. Eu estarei por aqui, os esperando retornarem. Assim poderão concluir sua ascensão e, mesmo que tiverem laços kármicos com sua nova família nas ecovilas desta rede, todos os cidadãos delas terão o propósito unívoco de ascensionar ao estágio intermediário da 3D profunda, passando pela 3D baixa até a 3D média. E qual o objetivo principal dessas técnicas? Tem como objetivo promover nesse grupo de voluntários da luz desse projeto uma ascensão parcial que os estacionará na 3D média, um local intermediário entre a 3D e a 4D, para ficarem protegidos da maioria dos intempéries da 3D e da 4D, como também das investidas dos seres antagônicos do bem e de seu inverso dessas dimensões, e com o equilíbrio ficar isento de serem atingidos por investida dos seres extrafísicos. Além disso, poderão ver naves fora do espectro visível do olho humano manipularem a matéria da 3D profunda, onde está o manifesto humano da superfície da Terra seca, e viverem para sempre no mesmo corpo até transitarem para a 4ª dimensão. Tudo isso para poderem participar dos eventos relacionados à volta de Jesus como Sananda, até a transição planetária que ocorrerá há milhares de anos no futuro. Coisas essas que estarei falando superficialmente aqui, e em um livro que será disponibilizado no final da Era do Conhecimento, 2023. Eu sou Deva Jesuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.